Tá vendo minha tela aí, pessoal? Tá vendo aí, Jean? Tá vendo aí, Flávio? Tá Sim, dando aqui, para tô ver de vendo. boa? Tá vendo? Tá, então Sim, beleza. tá. Oh, pera aí, só um minuto. Pera aí que meu PC deu uma travadinha aqui, cara. Deixa eu... Bom, na semana passada, né? Na semana passada eu tava. Opa. Ó, Ih, caramba. Aí, obrigado. Desculpa aí, pessoal, meu PC hoje não tá ajudando muito, tá? Então, semana passada, a gente começou a falar sobre estabilidade num sistema elétrico de potência, né? Então, eu falei para vocês que tem dois tipos de estabilidade, né? A primeira estabilidade em relação à potência ativa, tá? Então, é a estabilidade da rede no funcionamento normal dela. Então, aqui a gente avalia a gente avalia se a rede ela está estável, se ela não está variando muito, tá? E uma das técnicas que a gente vê é através da medição da frequência, tá? E aí eu expliquei para vocês a relação direta aqui entre variação de frequência e de potência, tá? Aí, ó. A gente explicou aqui, ó, que existe. E aí eu falei para vocês, né? Que e a estabilidade no momento de demanda, de aumento de demanda da minha carga, né? Então eu expliquei para vocês que existem dois tipos de demanda, né? Olha só, a minha demanda que aumenta estática, tá? Estabilidade estática. Então o que é uma demanda estática, tá? É quando o aumento da carga na linha, ele acontece linearmente, tá? Ele vai acontecendo, ó, na forma de uma função, que é a curva verde aqui, tá? E a gente pode calcular essa potência aqui, ó, através dessa fórmula aqui, ó. 3 vezes V de θ é a tensão de alimentação, EA é a tensão na linha infinita e XS é a impedância da linha, tá? E então o que que acontece, pessoal? Olha, essa daqui é um caso comum, tá? Ó, por exemplo, às 5 horas da manhã, um sistema elétrico de potência, a carga ligada nele é menor, né? Aí, conforme o dia vai passando, essa carga vai aumentando. Quando a gente começa aqui, ó, no horário comercial, de 8 9 horas, essa carga ela chega perto de um patamar, tá? Que ela vai variando ao longo do dia, atinge o seu pico ali próximo de 6 7 horas, e de madrugada essa potência cai de novo, né? Então, as redes, pessoal, quando a potência varia de maneira linear, tá? A resposta da rede é bem tranquila, né? Então, olha só, a resposta da rede ela é bastante tranquila. A potência vai aumentando, todos os parâmetros vão se ajeitando a ele, tá? Aí, pessoal, eu falei para vocês que existem fenômenos atípicos na rede, né? No qual a potência ela vem, tá? E subitamente, ou ela sobe muito, ou ela cai muito, tá? Que é a entrada, que é a estabilidade que a gente chama de estabilidade dinâmica, tá? Então, olha só, aumenta aqui, dá uma variação. Então, nesse caso aqui, ó, teve uma variação, ó, em vermelho, ó, ela estava numa potência inicial, tá? E instantaneamente, tá? Não foi linearmente, instantaneamente ela passa a valer um novo valor. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem esse processo aqui de acomodação, tá? Então olha só, o meu ângulo de carga, tá? A minha tensão, todos os elementos da rede e a minha frequência, ó, ela passa por uma variação, tá? Agora, pessoal, tem alguns, e a gente viu aqui, ó, nesse caso aqui, olha só.
a gente teve uma queda brusca de potência, né? Ah, aí a potência, olha só, nessa queda brusca de potência, a gente conseguiu perceber ela, ó, com uma variação brusca de frequência, tá? Só que olha só, pessoal, essa queda brusca, essa variação brusca, tá? A rede não caiu, tá? A rede, apesar de bambear, apesar de ter uma variação, a rede não caiu, tá? Ou seja, a estabilidade, esse evento atípico, pessoal, pode ser uma queda de uma linha, tá? Curto-circuito de uma linha, pode ser uma carga muito grande acionada de uma vez só, tá? Tudo isso pode acontecer um evento anômalo na linha, tá? Normalmente, esses eventos anômalos estão mais ligados à queda de linha, tá? É fio que rebenta, é transformador que explode e corta a alimentação ali de uma parte considerável da linha, tá? E aí, pessoal, então a gente tem essa estabilidade dinâmica, tá? E aí, pessoal, eu falei para vocês aqui, ó, e a gente estudou aqui, ó, que a minha estabilidade estática, tá? É essa daqui, ó, é a minha carga 1, ó, com todas as linhas em serviço, tá? Olha só, e aí a gente viu o caso, na minha linha 2 arrebentou, tá? Olha só, pessoal, se a minha linha 2 arrebentou, toda a minha dinâmica da linha do meu sistema de elétrico de potência, ele muda, tá? Ele deixa de ter essa linha. Então, a gente teve uma variação na potência do tipo dinâmica, tá? Bom, isso daqui, pessoal, ele vai variar, tá? O meu ângulo de carga de θA, tá? Lembrando que o meu ângulo de carga é o ângulo que o gerador gera energia, tá? Ó, então ele vai de θ, não, pessoal, ele vai de zeta para zeta B, tá? Tem um período ali de ajuste, mas ó, o meu sistema ele passa a trabalhar com uma nova curva, tá? Então, olha só, pessoal, neste caso aqui, ó, o sistema trabalhava ó, a mais ou menos 0,75 PU, né? A potência que estava no meu sistema, né? Quando teve essa queda, essa minha curva 1 se transformou na minha curva 2, tá? Olha só, pessoal, a potência aqui na curva, o meu ângulo na curva 2, lembrando que o ângulo de máximo aqui, ó, é 90 graus, tá? Meu ângulo de máximo é 90 graus. Então, olha só, pessoal, nesse caso aqui, ó, o sistema se acomodou, ele foi da curva 1 para a curva 2, mas ele continuou, ele passou por um processo de instabilidade, né, ó, a gente consegue perceber aqui, ó, que a minha frequência dá uma bambeada, tá? Ó, os meus ângulos dão uma bambeada, mas o meu ângulo de carga ainda está menor do que 90, tá? Porque 90, ele ainda está entregando a potência máxima de cada uma das cargas. Tá? Bom, pessoal, o que aconteceria se meu ângulo fosse maior do que 90, tá? Para o meu ângulo maior do que 90, eu estaria atuando aqui, ó, tá? Por exemplo, aqui, ó, 1,2 PU, tá? Houve o desligamento dessa linha. Essa curva aqui, ó, teria que atuar na 1,2 PU, né, ó? Ela teria que vir para cá. Para o sistema manter estável, não ter uma queda de potência, tá? Só que esse meu sistema 2, ele consegue entregar 1,2 PU? Não, tá? O máximo dele é 1. Então, se o meu sistema estivesse operando aqui, tá? E ocorresse a variação da linha, tá? O meu sistema ficaria instável, tá? Porque ele não conseguiria manter a carga dele. Então, esse sistema não é um sistema estável, tá? Como que eu sei se o sistema é instável ou estável, tá? Eu analiso o ângulo de carga dele, pessoal.
Para um sistema instável, o ângulo de carga depois do corte, tá? Ele vai ser maior ou igual a 90 graus. Então, foi isso que a gente viu semana passada, tá? Ó, então, o sistema trabalha nessa frequência, tá? Se tiver, por um acaso, aqui uma queda de... Se tiver uma queda de uma linha, ó, muda o perfil do sistema, né? Ó, a minha curva 1 passa a ser minha curva 2. Nesse caso, ó, a minha curva 2 ainda conseguia atender a demanda dele, de 0,8, tá? Então, o sistema ficou estável depois dessa variação dinâmica, tá? Em alguns outros casos, não fica. Aí eu respondo para vocês. Como que a gente testa essa variação, tá? Então, vamos lá, vamos testar. Bom, verificando o ângulo de carga, tá? Mas como que a gente faz isso matematicamente, tá? Utilizando as equações de oscilação, ou como a gente chama de swing equations, tá? Então, olha só. O estudo do comportamento do movimento angular do rotor do gerador síncrono frente às variações de potência elétrica consumida pela carga ou potência mecânica entregue pelo eixo, tá? Ou seja, a gente estuda aqui, ó, o movimento angular, o ângulo do gerador, tá? Se esse ângulo, por um acaso, passar de 90, quer dizer que que o meu sistema se tornou instável, tá? Então, olha só, como que a gente faz isso? Como que a gente faz esse estudo do balanceamento? O estudo conduz ao equacionamento do comportamento oscilatório do rotor e ângulo de carga do gerador, tá? Importantes para o estudo de estabilidade transitória de máquinas síncronas, tá? Perdas repentinas de carga ou de geração e curtos-circuitos são consideradas variações bruscas que causam comportamento oscilatório da máquina síncrona, tá? Então é isso, pessoal, ó, o estudo, a máquina, tá? Lá em CEP1, quando a gente aprende a projetar sistemas elétricos de potência, tá? A gente projeta a máquina, quando a gente aprende a calcular as potências em PU, tudo, a gente projeta ela, tá? Para que ela funcione estaticamente, tá? E agora, pessoal, o que a gente está aprendendo aqui é analisar o comportamento dele numa situação dinâmica, né? E o que a gente classifica como situação dinâmica aqui, ó? Tá, ó. Perdas repentinas de carga ou de geração, curto-circuito, tá? Eventos que não são normais do funcionamento da rede, tá? Esse padrão de eu ter um consumo maior no horário comercial e um consumo menor de madrugada, esse é um funcionamento típico da rede elétrica de potência. Eita caramba. Peraí, pessoal, que eu perdi minha caneta. Achei. Tá? A questão que a gente quer saber é nessas situações, tá? A questão é saber se a máquina perde o sincronismo, a estabilidade, frente a qualquer uma dessas situações listadas, tá? A equação de oscilação é o ponto de partida de critério de áreas iguais. Então, vamos lá. Então, vamos mostrar a equação da oscilação, tá? Ou a swing equation. Então, vamos aqui, ó, pessoal. Vamos lembrar aqui o funcionamento do motor, tá? Então, olha só, o motor e o gerador, tá? Lembrando que o motor e o gerador, eles são a mesma máquina elétrica, tá? Então, a máquina é a mesma. A forma como você vai utilizar ela vai definir se ela vai estar funcionando como um gerador ou vai definir se ela vai estar funcionando como um motor, né? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Então, vamos começar aqui no gerador, né? O gerador, ele transforma energia mecânica em energia elétrica, tá? Então, olha só, o meu gerador, ele tem um eixo mecânico girante. Oi, Jean. Tá dando para ouvir, cara? Ó, então, por exemplo, pessoal, esse eixo aqui, tá, ó, pode ser as pás
pode ser aqui, por exemplo, pessoal, ó, as pás aqui, ó. E aqui a gente tem uma queda de água controlada, ó. Um porta aqui que controla a queda de água, né? Que gira esse eixo aqui, essa bobina, tá? Então, olha só, pessoal, é a transformação da energia mecânica da queda da água, tá? Faz esse eixo girar. Então, a gente implica nessa máquina aqui um torque mecânico, tá? E aí, dadas todas as características lá de corrente induzida que a gente aprendeu, tá? Esse torque mecânico aqui, a bobina, tá? Gera uma corrente no meu estator, tá? E essa corrente, ela é entregue. Então, gera uma potência elétrica, tá? Então, olha só, pessoal, a gente tem um torque mecânico, tá? Que está realizando aqui, ó, uma velocidade ômega, velocidade angular, tá? A velocidade mecânica. Então, olha só, pessoal. E aí, nesse momento aqui, ó, tá? Então, a gente tem um momento aqui de partida do meu motor, tá? Que, ó, que esse motor ele tem que exercer a inércia dele, tá? Conforme a gente vai acelerando ele, tá? Vai surgindo aqui, ó, devido às correntes de indução, tá? Um torque contrário ao meu torque mecânico, que é o nosso torque, tá? Então, as forças elétricas aqui da minha bobina e do meu estator geram um torque contrário, que é o meu torque elétrico, tá? Olha só, no momento de partida do meu motor, o meu torque mecânico, ele é muito maior do que o meu torque elétrico, tá? Então, olha só, o meu torque mecânico ele é muito maior que o meu torque elétrico. Até quando ele entra no regime permanente, tá? Isso aqui é só no momento de partida. O torque mecânico se iguala ao meu torque elétrico, tá? E aí esse sistema não tem mais aceleração angular, tá? Uma vez que os dois torques se anulam, tá? Olha só, pessoal, o motor, ele é justamente o contrário, tá? A gente vai pôr energia elétrica nele, tá? E essa energia elétrica aqui vai ser transformado em torque elétrico, tá? Ó. Então a gente coloca aqui um torque elétrico que vai fazer esse sistema rotacionar com uma velocidade angular. E aí a gente transforma esse torque. E aí, pessoal, só que esse eixo está ligado a alguma coisa que vai fazer movimento, tá? Então a gente tem aqui um torque mecânico contrário, tá? No momento da partida do meu motor elétrico, tá? Então no momento da partida, o torque elétrico, ele é muito maior do que o meu torque mecânico, tá? Só no momento da partida. Quando eles entram em regime permanente, tá? Os torques também se igualam, tá? Então, olha só, pessoal, nessas duas máquinas elétricas, é possível a gente fazer aqui, ó, é possível a gente fazer, espera só um minutinho. É possível a gente fazer a segunda lei de Newton adaptada para movimentos rotacionais, tá? Então, ó, TA é o meu torque resultante, tá? E é o meu momento de inércia do eixo vezes a minha aceleração angular. A minha aceleração angular, tá? Olha só. Então, o meu torque, o meu TA, né? Que é a minha resultante de torque, elas são o meu torque a favor menos o meu torque contra, tá? Olha só, pessoal, em todos os sistemas, tá? Ó, TM e TE estão em sentidos opostos, tá? No caso do gerador, né? O meu TM, ele é o torque útil, que está fazendo o movimento, e o meu TE é o torque resistente, tá? Então, a gente tem aqui, ó,
que, olha, a minha resultante de torque, ela é o meu torque útil menos o meu torque que atrapalha, tá? Isso aqui a gente viu lá em Física 1. Só que no momento de regime permanente, pessoal, então, ó, no início da máquina, tá? Ele tem, ó, no início da máquina, Tm é diferente de Te, então a gente tem aqui, ó, uma aceleração, tá? Olha só, em regime permanente, esses dois são iguais, ó, Tm e Te é igual. Então, Tm menos Te é igual a zero, pois eles têm o mesmo valor. Então, em regime permanente, deixa eu pegar aqui rapidinho. Em regime permanente, em regime permanente, a minha resultante de torque, ela vale zero, tá? Então, olha só, pessoal. Então, ó, agora a gente está preocupado com uma operação como um gerador, né? Que é a operação que vai ocorrer, que é a operação que vai dar problema caso a minha rede oscile muito, tá? Então, olha só, pessoal. No gerador, se Tm for maior que Te, tá? Ó, se o meu Tm for maior que o meu Te, dada essa fórmula aqui, a gente pode pegar aqui, ó. Tm menos Te é igual ao meu momento de inércia I vezes a minha aceleração angular, tá? Ó, se Tm é maior que Te, isso daqui é diferente de zero. Esse é diferente de zero, tá? Então a gente vai ter uma aceleração positiva, tá? Inclusive, ele vai ser maior do que zero. Ó, se Tm maior que Te, a gente tem aqui, ó, a velocidade do rotor tende a aumentar, a gente tem uma aceleração positiva, tá? E o meu motor tende a aumentar. Por isso que no momento da partida, o meu Tm é maior que o meu T0. Ele vai acelerando o meu gerador, tá? No momento de regime permanente, quando isso aqui se iguala, eu não tenho mais aceleração, o meu rotor gira com uma velocidade constante. Bom, agora se Te for maior do que Tm, tá? A minha aceleração aqui, ó, vai ser negativa e a velocidade do meu rotor tende a diminuir. Se por algum motivo, tá? Se por algum motivo o meu torque elétrico aumentar, tá? Se por algum motivo o meu torque elétrico aumentar mais do que o meu Tm, o meu sistema ele vai frear, tá? Até que esse conjunto se iguale novamente. Então, olha só, pessoal. Então, a gente só tem aceleração. Espera aí, pessoal, só um minutinho que deu um probleminha aqui em casa. Caramba. Desculpa, pessoal. Olha só, retomando o raciocínio aqui, tá? Então, ó, vamos pensar aqui, ó, é com a minha equação na bobina, tá? Essa aqui é a minha bobina do meu gerador, tá? Então, olha só, pessoal. A gente tem aqui, ó, tá? Que a energia, tá? Ó, a energia, essa aqui é movimento linear, ó. A energia que um corpo gera, a energia cinética de um corpo é dada por meio de mv quadrado, tá? Olha só, a energia de um corpo em rotacional, no momento rotacional, a gente pode adaptar também, tá? Da equação do movimento linear. A energia liberada em um movimento
rotacional, nesse caso aqui vai ser energia elétrica no gerador, né? É meio de I, onde I é o momento de inércia, tá? E ômega é a velocidade ao quadrado, tá? Olha só, pessoal. A gente viu aqui, ó, que TA, né, é TM menos TE. Eu falei isso para vocês aqui. Só que o meu TA, ele é igual, e eu falei para vocês também aqui, ó, que TA é igual ao momento de inércia vezes a minha aceleração. Então, olha só, pessoal. Aí eu cheguei primeiro eu cheguei nessa parte da equação aqui, ó. Tá? Então, a gente sabe que o momento de inércia vezes a aceleração angular, tá? Ela é igual a meu torque mecânico menos o meu torque elétrico, tá? E aí eu vou lembrar vocês uma coisa lá ó, aqui pro linear mesmo, né? Bom, olha só, pessoal, se a gente tem a aceleração de um corpo, tá? Se a gente derivar uma vez a aceleração, então se a gente vir aqui a aceleração e derivar ela uma vez, a derivada da aceleração é a minha velocidade, tá? E se eu vier aqui e derivar a velocidade uma vez, tá? Ou a minha aceleração duas vezes, tá? Isso daqui dá o meu deslocamento, ó. Tá? Isso daqui em movimento linear, tá? Então, se eu pegar a aceleração e derivar uma vez, eu tenho a velocidade. Se eu pegar a minha velocidade e derivar mais uma vez, eu tenho o meu deslocamento linear. Mesma coisa para velocidade, aceleração e deslocamento angular, tá? Então, aqui eu tenho a minha aceleração angular. Se eu derivar uma vez, é a velocidade. Se eu derivar duas vezes, é o meu deslocamento angular, tá? Então, olha só, pessoal. Então, no lugar da aceleração, eu vou colocar a derivada da segunda do deslocamento angular. Então, ó, eu vim aqui, tá? No lugar da minha aceleração aqui, ó, coloquei derivada da segunda do meu deslocamento angular, tá? Então, eu peguei aquela equação e só substituí isso, tá? Esse foi o meu primeiro ponto, tá? Olha só, pessoal, o que é o meu ângulo de carga no motor, tá? O ângulo de carga do gerador, do rotor, pode ser convenientemente representado em relação à referência da minha velocidade de rotação síncrona, tá? Que representa o campo magnético girante no estator. Então, olha só, pessoal. A minha velocidade, o meu ângulo de carga T, ele é a diferença, tá? Ele é o meu ângulo θ, o meu ângulo de rotação em relação à diferença, tá? Menos essa diferença aqui dada pelo campo magnético, tá? Então, meu ângulo de carga é o meu θ, que é o meu ângulo de θ, que é o meu ângulo de referência da minha rede, tá? A gente usa ele como referência, então θ menos a velocidade síncrona, tá? Se a gente derivar todo mundo aqui, pessoal, a gente descobre, ó, derivei isso daqui uma vez, ó, ômega S em função de T, vira ômega S, né? Se eu derivar duas vezes, isso daqui é a constante, ela corta, tá? Então, olha só, a derivada segunda do meu deslocamento angular é igual à minha derivada da segunda do meu ângulo de carga, tá? Então, a gente pode vir aqui, e onde está a derivada do deslocamento angular, a gente vai substituir, ó, a gente vai tirar a derivada do deslocamento angular e colocar a derivada do ângulo de carga. Então, cheguei nessa parte da minha equação, tá? Bom, pessoal, é uma equação, né? Se eu multiplicar por ômega n é minha velocidade angular, dos dois lados, eu não altero a minha equação, né? E se eu dividir aqui por S, S é a minha potência ativa,
da minha linha, eu também não altero, né? Numa equação, tudo que eu fizer de um lado da igualdade, se eu fizer do outro lado da igualdade, a gente não altera a equação. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui, vou multiplicar por ômega e dividir por S, tá? Só que olha só, pessoal, o torque vezes a velocidade angular, ele é a minha potência, tá? Então, ó, eu vou substituir aqui por potência mecânica e menos potência elétrica, tá? Então, foi isso que eu fiz, ó. Então, vim aqui, ó, então ficou aqui, ó, potência mecânica menos potência elétrica, tá? Só que a gente aprendeu, tá? Que se a gente pega a potência e divide pela potência de referência da minha rede, a gente tem essa potência dada em por unidade, tá? Em PU. Então, eu vou pegar essa daqui, ó. A minha potência dividido pela minha potência ativa da rede, referência da rede, é a minha potência unitária, tá? Então, fica a potência mecânica dada em PU, menos a potência elétrica dada em PU, tá? Isso daqui é igual a I é o meu momento de inércia, ômega N é a minha velocidade mecânica, S é a minha potência de referência da rede, tá? Olha só, pessoal, isso daqui eu resolvi chamar de H, tá? H é uma constante de inércia da máquina. Cada gerador tem uma constante H sua mesmo, tá? Então, ó, substitui tudo isso daqui. Substitui tudo isso daqui por H. E aí minha equação ficou assim, ó. 2H. 2H por velocidade mecânica síncrona, tá? Que multiplica a derivada da segunda do ângulo de carga. É a potência mecânica menos a minha potência elétrica, tá? Bom, essa daqui, ó, é a minha equação de balanço. Minha swing equation, tá? Olha só, a gente sabe que a potência elétrica, eu mostrei para vocês lá anteriormente, ó. Potência elétrica, tá? Ela é dada por 3VEA, que multiplica seno dividido por X. Então, vim aqui e substituir, ó, pela fórmula da potência elétrica, tá? Então, pronto, pessoal. Essa daqui é a minha equação de potência, tá? Ela representa, ó, esse comportamento, ó, entre ela tá aqui, ó, se ela tá com a minha tensão B, né? E ela passa para o meu ângulo θ1, ó. Ela me dá, ó, esse período. Ela representa esse período de oscilação, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vou fazer um exercício aqui agora com vocês, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, olha só. Então, ó, determine, tá? As curvas de potência do sistema abaixo para a condição pré-falta e depois da falta trifásica de uma das linhas de transmissão, tá? Observar os dados nominais do gerador, que consiste a barra infinita. Então, o que ele está falando aqui para a gente, tá? Olha só, eu vou precisar aumentar aqui. Eu vou precisar aqui de páginas para fazer exercício. Bom, então esse daqui é o meu sistema, ó. Espera aí, ó. Esse daqui é o meu sistema, tá? Então, olha só, pessoal. A gente tem um gerador
que tem uma impedância XD de J interna aqui, ó, J02, né? A impedância aqui do meu transformador é J01. Ele está ligado aqui, ó, em duas redes de transmissão, tá? Que entregam aqui, ó, para o meu barramento infinito, tá? Então a gente considera todo o restante da minha linha de transmissão, como é só linha de transmissão, a gente vai considerar isso daqui um barramento infinito, tá? Então olha só, pessoal, em regime permanente, tá? Ó, X2 é a tensão interna, a potência elétrica, ele tá dando que é de 1 P1, tá? Bom, se é em regime permanente, tá? Em regime permanente, a potência elétrica e a potência mecânica são iguais. Então é 1 PU também, tá? E a tensão aqui na minha barra T, V de T, pessoal, é a minha tensão na minha barra de início aqui, ó, minha barra de slack do sistema, tá? Então essa minha tensão aqui é de 1 PU, tá? Ó, e ele falou aqui que o meu H vale 5. Então, o que ele quer que a gente faça nesse sistema aqui, pessoal? Ele quer que a gente monte as minhas duas curvas, tá? Para o funcionamento primeiro, ó, numa condição normal, né? E numa condição pós-falta. Montando as curvas, a gente vai analisar os ângulos de carga, vai ver se teve ou não instabilidade com essa falta, tá? E por último, escrever a minha swing equation, tá? Então, olha lá, para começar, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é transformar esse sistema aqui, ó, igual eu ensinei para vocês, ó. A gente pode transformar esse sistema aqui, ó, em um circuito elétrico, tá? Onde a gente tem aqui, ó, o meu barramento infinito. A gente tem a tensão do barramento infinito. E essa daqui é a minha tensão do gerador, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar esse sistema aqui. E, ó, esse daqui é a minha tensão. Essa aqui é a minha tensão do gerador. Essa é a minha tensão do barramento infinito, tá? E essas aqui, ó, são as impedâncias intermediárias entre elas. Ó, então a gente tem aqui G1, tá? Que está gerando aqui, ó, uma impedância E1. A gente tem ó, a impedância interna do barramento, tá? A gente tem aqui, ó, a minha barra slack VT. A gente tem aqui a minha impedância do transformador, as minhas duas linhas de transmissão que entregam aqui, ó, ao meu barramento infinito, tá? Então, a primeira coisa que a gente, ó, a impedância, tá? Entre o meu gerador e a minha barra infinito, é só a gente fazer essa soma aqui, ó. Essas duas aqui estão em série e essas duas aqui estão em paralelo, tá? Então, é essa em série, mais o paralelo dessas duas. Tá? Então, a impedância equivalente desse meu CEP é de J 0,5, tá? Então, olha só, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é calcular, tá? Então, ó, para uma condição normal da barra, tá? Então, a gente tem que descobrir, tá? Então, o nosso objetivo aqui é desenhar a curva de potência, né? Tá? Para descobrir essa curva de potência, a gente precisa descobrir aqui, ó, a minha tensão E1 e o meu ângulo de carga. Tá? Eu preciso descobrir essas duas coisas. Por quê? Bom, a fórmula, olha aqui, a minha fórmula da tensão, né, ó, é E1 do gerador vezes E2 do barramento infinito, vezes o seno do ângulo de carga, dividido pela impedância entre o barramento e o ângulo de carga. Então, a impedância a gente já calculou, essa daqui, né? Mas a gente precisa calcular, então, a minha tensão no gerador e o meu ângulo de fase. Tá?
Então vamos lá, olha só, pessoal. Bom, eu não sei essa, mas eu sei essa tensão aqui na minha barra T, ó. Essa tensão aqui na minha barra T, ela é 1 com um ângulo de alfa, tá? Olha, então vamos lá, deixa eu aqui para a próxima página. Vou redesenhar aqui, ó, o meu circuito. Então a gente tem aqui, ó, G1, tá? Então, ó, E1 com o ângulo de carga que eu não sei quanto que vale, tá? Ligado aqui a uma impedância. A minha barra T, aqui é a minha impedância do transformador, a minha linha de transformação aqui, tá? Essa é a minha, ó, primeira funcionamento normal. Funcionamento normal. Tá? E, ó, e ele vai entregar aqui, ó, para o meu E2. O meu E2, a gente sabe quanto que vale. Deu no enunciado do exercício, tá? É um PU com ângulo de 0. Tá? Aqui vale J02, aqui J01, tá? Aqui J04 e aqui J04, tá? Olha só, eu não sei quanto que vale a minha tensão no gerador aqui e nem quanto que vale o meu ângulo de carga, tá? Mas eu... Oi, boa noite, Anderson. Tudo bom, cara? Interrompi, mas eu não... Para mim não tá aparecendo. Oi? Para mim não tá aparecendo, não sei se o Flávio tá aparecendo aí, eu tô te vendo. Não, o compartilhamento parou mesmo aqui, eu nem vi, cara. Vamos ver. Tá vendo agora? Tá vendo agora, Anderson? Valeu, tô vendo. Ó, Anderson, Parece que agora travou. Oi, estava na aula passada? Meu microfone que eu mutei sem querer. Ô, Anderson, você estava na aula passada, cara? Ô, LP, tá travando pra mim aqui. Oi. Na aula passada não tava, mas eu assisti o vídeo. Ah, tá. Então, olha só. O que eu estou fazendo aqui? Agora parou de travar ou não? Agora parou, agora tá Ó, mudando, tá normal agora. então, o que eu tô falando, né? Então, olha só pra gente relembrar aqui que eu tava falando aqui, tá? Ó, então eu diferenciei, né? Estabilidade dinâmica, ó. Então, o meu sistema aqui, ó, ele normal, né? Ó, 5 horas da manhã, a carga que está ligada no sistema é uma, 8 Certo. horas da manhã é outra. Mas essa subida aqui da carga, ó, é uma subida esperada pelo sistema, né? Então, ó, é o que a gente chama de estabilidade dinâmica. É essa curva em verde aqui. Tá? Então, o sistema ele está acostumado a funcionar dessa forma. Tá? Ele tem aqui ele tem aqui ele tem aqui, ó, ele tem umas variaçõezinhas, tá? Mas é mais ou menos linear. E aí eu estava falando, ó, só que pode ocorrer no sistema. Peraí, não sou eu. Quem que está compartilhando tela? Não sou eu. Eu acho que eu apertei errado aqui para destravar e... Você está compartilhando a tela. Aí. Não, você está saindo, cara. Não precisa sair. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Esperar ele voltar um minutinho, cara. Enquanto o Anderson volta, Jean, se ele voltar aí, você avisa que eu fui pegar um copo d'água, tá? Certinho, beleza, LP?
Ô, Anderson, o LP foi tomar uma pinga ali, já é volta, viu? Ah, beleza. Ô, desculpa aí, estraguei a aula, hein? Capaz, rapaz. Deu tempo para o LP tomar uma pinguinha ali para dar esquentada no peito. Beleza. Ô, LP, pega leve, hein, cara? Ele falou que ele só bebe velho barreiro. Aham. Três fazendas? Ele falou que ele só bebe velho barreiro. Ô, Jean, essa matéria tá de boa? Ele é louco, rapaz. Aê, professor. Desculpa aí, LP. Oi. Imagina, enquanto você tava voltando, eu fui lá pegar uma água, cara. Então, eu apertei compartilhar aqui sem querer, aí ficou tudo vermelho, aí eu falei, eu acho que eu saí Acontece. da mesma. Acontece. Ó, tá vendo a minha tela aí? Tô. Então, olha só. Então, o que eu tava falando, né? Que esse comportamento da linha, que a gente chama de mudança estática, ela é esperada, né? Ó, a minha linha, 5 horas da manhã, a carga nela é pequena, né? Conforme, ó, funcionar. vai funcionar ali para 8 horas, 9 horas, que a gente entra no horário comercial, ela estabiliza ali no funcionamento máximo dela, né? Atinge ali um pico por volta de 18 horas, que é o horário de pico. Então, eu lembro que você falou isso aí. Isso, e aí depois ela vai caindo, né? Então, então a minha rede está acostumada com isso. A estabilidade dinâmica é quando ocorre alguma anomalia na rede, né? Perda repentina de carga, ou de geração, ou um curto-circuito. Então é esse daqui, ó. A minha potência, né? A minha carga na rede vale um valor, e instantaneamente esse valor sobe ou desce, né? Que é um caso que a gente pode observar aqui, né? Na frequência, eu lembro que você falou isso lá Aí no a passado. frequência variou. Então, aí eu mostrei aqui para vocês, ó, que essa aqui é a minha equação da potência, né, ó. Então, ó, a gente aqui como que a gente representa um sistema ligado a um barramento infinito, tá? O que é um barramento infinito? Não sei se vocês lembram lá de CEP1. Um barramento infinito quer dizer que depois daqui é uma linha de transmissão onde praticamente não tem mais queda de tensão, tá? Então a gente pode considerar todo o restante da linha com a tensão EB aqui, tá? Então, ó, daqui para cá não vai ter mais grandes quedas de tensões. Então a gente chama isso de um barramento infinito. É uma linha de distribuição pura e simplesmente. Certo. Aí a gente pode transformar isso daqui em um circuito, né? E aí eu falei, olha só, a gente pode calcular, né? Ó. Bom, a minha potência, a minha carga, tá? Entre o gerador, que está gerando essa energia, e o barramento infinito, que é o conjunto de dispositivos que estão consumindo ela, né? A gente pode calcular, então, a potência que essa linha aqui aguenta através dessa fórmula aqui, ó. Que E', ela é a minha potência do gerador, EB é a minha potência do barramento infinito, X de T é a impedância entre o gerador e o barramento infinito, que multiplica seno de zeta. Zeta é o meu ângulo de carga de funcionamento do meu gerador, tá? E aí, olha só, então isso daqui sendo uma senoide, ele tem o comportamento de uma senoide, né? Só que olha só, onde que a minha potência vale máxima? Bom, o meu seno vale máximo em 90 graus, né? Então, esse daqui é o ponto onde ele vai ser o valor máximo. Depois disso daqui, ela não consegue atingir um valor mais do que essa, tá? Então é isso que, ó, então eu fiz aqui o perfil da minha rede em funcionamento normal. Aí ele está falando aqui no caso de X2 ser curto-circuitada. Tá? Então minha X2 foi arrebentada. Bom, X2 sendo arrebentada, muda todo o meu perfil de impedância da minha rede, não muda? O meu XT não vai ser igual. Então, como que a gente analisa o que minha swing equation faz, tá? Ó, a gente vai desenhar o meu perfil 2 e aí a gente vai analisar a minha rede. Olha só, no meu primeiro caso, ó, a minha rede, tá? Isso aqui é dado, ela estava operando com 0,8 PU.
Tá? Então, ó, dentro da minha curva de funcionamento completo, ela estava neste ponto aqui. Tá? Olha só. O meu X2 arrebentou. Né? O meu X2 arrebentou. O que acontece? Olha só, para minha rede não ser instável, tá? Ela pode oscilar um pouco, mas ela tem que entregar por volta de 0,8 PU. Não pode variar muito além disso. Então, ó, a minha rede ela foi do ponto A para o meu ponto B, tá? Porque agora, né, na situação com o X2 arrebentado, a minha curva de B. Então, o meu ângulo de carga, que era zeta A, passou a ser zeta B, tá? Nesse caso aqui, ó, a minha curva 2, que é a curva na situação arrebentada, tá? Ela ainda compete a minha potência que a minha rede precisa, né, ó? Ela ainda está entregando 0,8. O que aconteceu? Ela só está com um ângulo de carga. O meu gerador passou a funcionar com um ângulo de carga maior, tá? Mas vamos supor que a minha rede tivesse aqui, Anderson, com 1,2 PU. Tá? Então, a minha rede estava funcionando a 1,2 PU. Então, ó, o meu ângulo de carga aqui, ó, era mais ou menos 60. Tá? Bom, o que acontece se tivesse arrebentado o meu X2 e a rede estivesse trabalhando aqui? Olha só, quando eu caminho linearmente, a minha curva do 2, ela consegue atingir 1,2 PU? Não, aí Não, tem né? zero. Aqui que acontece, a minha curva aqui, ó, ela chega no máximo a 1 PU, Eu. tá? Então, esse sistema aqui passou a ficar instável, tá? Uhum. Quem que vai me dar um indicativo, tá? O meu ângulo de carga do... Aqui, ó, ele sempre aumenta quando a gente tem uma relação de estabilidade. Mas se ele passar de 90 graus, então, primeira coisa, a minha potência ser maior que a potência máxima da nova situação, tá? Primeiro caso. E o segundo caso é o meu ângulo de carga ser maior do que 90. E aí eu mostrei essas equações, né? Expliquei da onde elas vieram. E é o que a gente está testando agora, ó, nesse exercício, tá? Então eu dei esse exercício, ó, que não falei qual que é a tensão do gerador, E1, e nem qual que é o ângulo de carga, tá? Mas eu falei aqui, ó, qual que é a tensão na minha barra T, que é a tensão que sai do gerador, tá? E eu falei, V de T vale 1 P1, falei a potência elétrica, falei a potência mecânica e dei o valor do meu H. Então vamos lá, ó. Eu quero saber, ó, numa condição onde eu arrebento esse fio aqui. Eu quero saber se o meu sistema passou por instabilidade. Se ele ficou instável, como que eu sei disso? Eu desenho a curva de antes de arrebentar e desenho a curva de depois que arrebentou. Tá? E eu analiso essas duas curvas. Através da análise dela, a gente consegue perceber se o sistema ficou instável ou estável. Tá? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, ó, é transformar esse meu sistema, tá, em um circuito elétrico, para a gente poder usar as técnicas de análise de circuito nele. Tá? Então, ó, o meu gerador tem uma impedância elétrica de 0,20 J. Então, a gente pode vir aqui, ó, meu gerador é um gerador com uma impedância de 0,20. Tá? Aí eu tenho aqui essa minha linha de transmissão, que é do meu transformador. Duas linhas de transmissão aqui, que são das minhas linhas, né? E aqui, ó, o meu barramento infinito, como ele deu no exercício, tá? Aí, ó, Desculpa, mas o barramento infinito tem um símbolo de gerador também? Ele não tinha que ser uma impedância também? Uma impedância? Não, ele tem o símbolo aqui de gerador, tá? Porque ele tá com, na verdade, ele é uma fonte aqui, que ele pode estar consumindo ou gerando energia, tá? Na verdade, não tem. Então, do outro lado do barramento infinito pode ter um gerador. Então. Pode ter um gerador também, tá?
mas a gente considera ele como um barramento infinito, tá? Olha aqui, a gente não tem E1 e nem o meu ângulo de carga, tá? Para fazer o cálculo da curva aqui, ó, a minha curva é P1 vezes E2. E1 é a tensão do gerador, E2 é a tensão do barramento infinito, tá? X12 é a impedância entre o gerador e o barramento infinito, e seno de zeta é o meu ângulo de carga, tá? Então eu preciso aqui, para desenhar o meu perfil, né? Eu preciso conhecer a minha impedância e o meu ângulo de carga. Pessoal, ele não deu. O que que ele deu? Ele deu aqui, ó, a minha tensão na barra T. Deixa eu fazer aqui, ó. Ele deu aqui, ó, que na minha barra T, a tensão, aqui, ó, V de T, é 1 PU, é 1 volt, não deu meu ângulo, eu vou chamar de alfa, tá? E deu que a minha potência elétrica aqui é de 1 PU, tá? Então, olha só, pessoal, eu não vou conseguir calcular a minha potência elétrica entre a minha potência elétrica entre o meu gerador e a minha barra infinita, tá? Mas eu consigo entre a minha barra T e a minha barra infinita, tá? Então a minha PE de T, ela vai ser a minha V de T vezes a minha EA, que divide aqui, ó, a minha X de TA vezes vezes o seno, né? Que ele é de zeta, que é o meu ângulo de fase, tá? O meu ângulo de fase, a minha potência elétrica, ela é igual para a rede toda, tá? Então, o meu ângulo de fase é o mesmo. Então, olha só, ele falou que a minha potência elétrica... Então, vamos substituir os valores aqui, tá? Olha só, a minha potência elétrica, ela é 1. Tudo isso aqui é dado de exercício, ó. Potência elétrica vale 1. Tá? É igual. V de T também vale 1. EA, que é a potência do barramento infinito, também vale 1. Dividido pelo meu X de TA, que é a minha impedância entre a barra T e a minha barra, e essas minhas duas barras paralelas, tá? Então aqui, ó, vou fazer aqui, ó, o meu X de TA, ele vai ser, ó, eu tenho essa daqui em série, J 0,1, mas essas duas aqui, como que essas duas linhas estão? J02. Isso, né, que é o paralelo das duas, né, ó. J04 paralelo com J04, tá? Que é J02. Então, a minha XTA vai ser aqui, ó, J01 mais J02. A minha X de TA aqui vale J03, tá? Então, que divide J03 vezes seno de θ, tá? Então, olha só. Esse daqui está multiplicando, vai passar dividindo, tá? Então, vai ficar aqui, ó, que o meu seno de zeta, aqui, ó, 0,3 que multiplica 1, que divide 1, vai ser igual a J03, tá? Se a gente aplicar aqui, ó, seno a menos 1, que a gente quer saber o ângulo, né? Seno a menos 1 de J03 vai dar aqui um ângulo de 17,46 graus, tá? Então, a primeira coisa que eu queria descobrir é essa daqui. 17 é o meu ângulo de carga do meu gerador é 17,03 graus, tá? Descobri através da potência entre a barra T e a barra A, tá? Bom, olha só. Se eu descobrir a corrente que sai aqui, ó, a minha corrente I, tá? Eu consigo Achar tensão. eu consigo achar a tensão. Olha só. Bom, a corrente que sai daqui é a mesma que passa aqui, não é? Ó?
Minha corrente I. Tem a potência, tem a tensão. Ó, ela se divide aqui, mas é a mesma que passa aqui. Então, olha só. Eu transformei esse circuito aqui nisso daqui, ó. Tá? Ó, eu transformei esses dois aqui e tudo isso daqui, ó, em uma única impedância que vale 0,3, né? Você lembra lá na análise nodal que a gente pode fazer assim, ó, que uma corrente, ela pode ser representada. Cada barra aqui a gente considera como um ponto, né? Uma corrente é a tensão da barra que ela sai. Então, eu vou pegar aqui I aqui, ó. A barra que ela sai, V de T, menos a barra que ela chega, E de A, dividido pela impedância que ela passa, que é X de T. Não é a única forma de descobrir a corrente aqui, não, tá? Você pode também aplicar lei de... Aplicar lei de Ohm aqui, mas essa aqui é a mais simples, tá? Então, ó, a minha corrente I, ela sai de VT e ela chega aqui, ó, em A, que esse aqui é o meu EA, tá? Então, olha só, a impedância é um nó que sai, menos o nó que chega, dividido pela impedância que passa. Então, a minha corrente, qual o nó que ela saiu, tá? Ele saiu desse nó aqui, ó. 1 com o ângulo de 17,46. Menos o ângulo, a tensão que ela chega, que é 1 com o ângulo de 0, dividido pela impedância que ela passa, que é J 0,3. A gente resolvendo essa conta aqui, ó, a minha corrente I, ela é igual a 1,012 com o ângulo de 8,73 ampere. Entendeu o que eu fiz? O estranho é que você está subtraindo um de um, né? Mas o ângulo é diferente, ó. Então, por isso que tem que achar o ângulo primeiro. Por isso que tem que achar o ângulo primeiro. Bom, então, olha só. A gente sabe agora a corrente que sai do meu gerador, né? Falta agora a gente descobrir só a corrente. A tensão do meu gerador. Bom, pessoal, olha só. A gente sabe aqui, ó. Tá? Então, ó, a equação do gerador, que a gente vê lá em máquinas elétricas, 2, a equação do meu gerador, ela é, ó, a tensão gerada, né? Ó, é igual a tensão que vai entregar para a linha, né? VT, menos as perdas internas. Qual que é a perda interna? A perda interna é a impedância interna dele, J02, vezes a corrente. Tá? Então, ó, um gerador ele tem a perda interna. Então, ó, a tensão que ele gera é igual à tensão que chega na linha, menos a perda interna. Então, ó, a minha é do transformador, não é? Oi? Não, do transformador é aqui, ó. E o transformador? Eu achei que era do 0,2. Olha o transformador aqui, ó. 0,2 é a impedância interna do gerador. Entendi. Entendeu? Então, claro, já era o primário do gerador, então. Isso mesmo. O primário do transformador, né? Aqui. Isso, do transformador. Isso. Então, olha só. A minha V de T, ela é 1 com o ângulo de 17,46, né? Menos J, que vale menos J 0,2, vezes 1,012 com o ângulo com... Qual que é o ângulo aqui? 8,73. Bom, aqui eu tenho forma polar misturada, tá? Forma polar misturada com forma com forma complexa, tá? Mas a calculadora que eu indiquei para vocês utilizarem, a Raedo 850, você pode misturar os dois que ela faz o conta, tá? Então, olha só. Aqui, desculpa, eu falei, aqui é o ângulo de carga, né? Aqui é o meu alfa, ó. Eu coloquei zeta aqui, pode confundir, ó. É alfa,
calculei o valor de alfa aqui, ó. Esse aqui é o valor de alfa, ó, que é esse ângulo que acompanha ele, tá? Então, olha só, pessoal, o meu gerador E1, resolvendo essa conta aqui, ó, ele tem, a tensão dele é 1,05, com o ângulo de 28,44, tá? Então, a tensão do gerador é 1,05 e o meu ângulo de carga é 28,44, tá? Então, olha só, para a gente desenhar, então eu vou vir aqui e eu quero desenhar o padrão desse gerador em funcionamento normal, né? Então, olha só, vou fazer aqui, ó, o meu eixo Y é o meu eixo de potência elétrica e o meu eixo Z é o meu eixo do ângulo de carga, tá? Ó, então, a minha equação da potência elétrica aqui, ó, ela vai ser E1 vezes E2 dividido por J, dividido por X, 2, né? Opa. Por X, 2, vezes o meu seno do meu ângulo, que é 28, opa, calma. Esse daqui desculpa. Esse daqui é para o meu funcionamento inicial, tá? Vezes o meu seno do meu de zeta, tá? Olha só, o meu x de 2 é quando isso daqui não está arrebentado ainda, tá? Ó. Então, a impedância x12, ela é o meu 0,3, né? Que a gente já calculou essa impedância aqui, mais a impedância interna do gerador, que vale 0,2, né? Então, olha só. Então, basicamente, a minha x12 aqui, ó, ela é J05. Entendeu de onde veio o J05? Entendi. Então, olha só. Bom, então essa daqui, basicamente, a gente pode falar que é a equação que vai dar a minha cara, tá? Bom, eu vou achar aqui só o ponto de máxima, tá? E o ponto de operação dele. Então, olha só, pessoal. O meu ponto de máxima, o meu PE max, tá? Ó, o meu E1, né? Vale 1,05. O meu E2 vale 1. É só o módulo, tá? Dividido por J05. E o meu ponto de máxima é quando o meu seno vale 1. Então, vezes 1. Fazendo essa conta aqui, ó, o meu PE max, ele vale 2,10, tá? Então, eu sei aqui, ó, que quando o meu ângulo vale 90 graus, tá? O meu PE aqui, ó, vale o valor máximo dele, que é igual a 2,10, tá? Então, olha só, a minha curva de potência, ela comporta assim, ó. Tudo bem? Nos primeiros 180 graus, ó. Olha só, o meu ponto de operação, né? O meu ponto de operação é para potência elétrica igual a 1. Quando essa potência elétrica é igual a 1, tá? Essa daqui é a minha equação 1, tá? Que é o funcionamento normal, ó. Funcionamento normal, tá? Ó, a gente sabe que quando a potência vale 1 PU, tá? Ele tá aqui, ó. O meu ângulo de carga vale 28,44. Então, essa potência máxima seria o que a rede comporta, né? Isso, que a rede comporta, tá? Nesse instante, a minha rede está trabalhando com 1, tá? Então, vamos lá. Então, ó, isso daqui
é a minha equação do funcionamento normal, tá? Agora, a gente quer saber, ó, o que acontece, tá? Quando ó, uma linha arrebenta. Pessoal, eu basicamente, eu tenho que fazer o mesmo procedimento, tá? Só que olha só. Com a metade da impedância lá. Essa linha aqui arrebentou. Ela não existe mais, né? Então, o meu novo circuito, a gente pode redesenhar ele assim, ó. Aqui, desculpa. E1 com o meu ângulo de zeta. Zero dois, né? 0,1 aqui. 0,4 do J aqui. J, J, J. Essa linha aqui, ó, arrebentou. E aqui a gente tem o nosso barramento infinito, que é E2, né? Que é 1 com o ângulo de 0. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu a situação onde arrebentou. Tá? Bom, então, ó, mesma coisa, tá? Para a gente poder traçar essa curva aqui, a gente precisa conhecer E1 e precisa conhecer o meu ângulo de carga, tá? Eu ainda não sei o meu E1 nem meu ângulo de carga, mas eu sei aqui, ó, que a minha barra T, tá? Se o meu sistema for estável, a minha barra T tem que continuar entregando a mesma tensão, ó. V de T aqui, ó, tem que ser 1, tá? Com um ângulo de alfa que eu não sei quanto que vale aqui. Então vamos lá. Opa. Ó, tem que ser 1 com um ângulo de alfa que eu não sei aqui ainda, tá? Então vamos calcular aqui esse ângulo aqui, ó. A gente sabe então que a potência elétrica entre essas duas aqui, ó, não tem mais essa daqui, né, ó. Ela vai ser aqui então. Não, desculpa, pessoal. Calma que eu tô fazendo, eu tô fazendo coisa que não precisa, tá? Olha só, a minha tensão do gerador, tá? Minha potência elétrica se manter a mesma, a minha tensão do gerador, ela tem que ser igual, tá? Então a gente sabe o valor de E1, a gente descobriu no exercício passado, tá? O meu E1, ele vale 1,05. O que muda? Ó, o que muda é o meu ângulo de carga, tá? Então, muda o meu ângulo de carga e a minha impedância. Então, olha só, a gente sabe que a potência elétrica, né? Ela é E1 vezes E2, que divide x1, 2, vezes o seno do meu ângulo de carga, né? Só que aqui nessa situação 2, a nova situação. Bom, pessoal, para o meu sistema ficar estável, né? A potência dele tem que permanecer a mesma. Ela não pode variar. Então tem que valer 1. O meu E1 tem que manter o mesmo. Ele vai valer 1,01. O meu E2 também não vai mudar. O que vai mudar nesse caso aqui, pessoal? Não é a minha impedância? Só a impedância. Né? Quanto que vale essa impedância agora? Agora tá tudo sério, né? Não, tá tudo sério, ó. 0,4. Tem o transformador também, então é 0,7. 0,7. Tá? Que multiplica seno de zeta. Tá? Então, olha só. O meu 0,7 vai passar multiplicando, né? Então, 0,7 é igual a 0, que é 0,5. 0,05. 1,05, que vezes 1 dá 1,05, né? Ó, 1,05
vezes o meu seno do meu de zeta. Tá? Então, olha só. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, o seno do meu de zeta, ele vai ser 0,7, que divide 1,05. Então, o meu seno do meu de zeta, deixa eu fazer aqui na calculadora rapidinho. Opa. Ó. Daqui, ó, 0,666, tá? Se a gente aplicar aqui, ó, seno a menos 1 de 0,666, a gente vai descobrir que o meu novo ângulo zeta... Peraí. Ó, calma aí, pessoal. O meu novo ângulo zeta é 41,81, tá? Então, olha só, esse aqui é o meu ângulo zeta, então, ele salta de 28,44 para 81 para 41,81. Vamos descobrir agora qual que é a potência máxima? Bom, a potência elétrica nessa nova situação, né? Ela fica E1 vezes E2, que divide x12 vezes o meu seno do meu ângulo de carga. A potência máxima é quando o meu ângulo de carga vale 90. Então, eu vou fazer aqui, ó. E1 vale 1,05, E2 vale 1, x12 vale 0,7, vezes 1, né? Então, a minha potência máxima aqui, ela vai valer, deixa eu fazer os cálculos aqui de novo, 1,5. 1,05 PU. Então, olha só, eu vou desenhar agora em azul, tá? Olha só, o funcionamento da minha situação 2, tá? Quando o meu ângulo é 90 graus, ela vale aqui, ó, 1,5, tá? Então, ó, o ângulo dela aqui, ó, a curva dela fica... É só o esboço, tá? Então, não precisa ser 100% acurado, é só um esboço, tá? Então, olha só, a minha potência... Então, olha, o que acontece? O que acontece? Então, eu venho aqui para a situação 2, que é a situação de rompimento. O que aconteceu aqui? Agora a gente vai fazer a análise, tá? O que aconteceu aqui? Bom, ele, em situação normal, ele estava operando na curva vermelha, né? Quando houve o rompimento, ele foi para a minha curva azul, tá? A potência máxima que a minha curva azul entrega, tá? Ainda atende o que o meu sistema precisa, tá? O que aconteceu? Olha só, então o meu sistema continuou funcionando com a mesma potência, tá? Só o meu ângulo de carga que saltou aqui, ó, para 41,81. Então, o meu ângulo de carga não passou de 90, tá? E a minha potência máxima ainda é maior do que a potência de funcionamento da rede. Então, este sistema aqui, após esse rompimento, ele continua estável, tá? Então, gerou, tá? A rede teve uma perturbação, tanto que se a gente olhar aqui no... Se a gente olhasse na frequência dele, a gente veria alguma coisa assim, tá? Mas não afetou a estabilidade da rede. Ela não precisou ser desligada, tá? Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Se essa rede tivesse operando a 1,8 PU, ela estaria estável? Sim. 1,8? Olha só. Porque ela vai até 2,10. Ah, não. Não, se tivesse rompido, eu teria perdido. Ele é 1,5, então ela estava instável.
ela estaria instável. Tá? Então, olha só. Então, como que eu verifico a instabilidade? Fazendo o esboço das curvas, tá? E também, além de fazer o esboço das curvas, analisando o ângulo de carga, tá? O meu ângulo de carga, ele é um indicativo. Olha só. Bom, é basicamente isso que é a análise de estabilidade, tá? Analisar. Então, análise de estabilidade, a gente pode ter duas questões que a gente vai analisar nela, tá? Então, ó, eu posso dar um gráfico desse aqui e pedir para vocês interpretarem e principalmente diferenciar a estabilidade dinâmica de estabilidade estática, tá? Que é uma parte mais teórica, e dar um exemplo assim, ó, de uma rede que tem algum rompimento, tá? Saber se essa rede vai permanecer ou não estável, tá? O que eu quero que vocês façam agora, pessoal, para me entregar para a semana que vem, tá? E eu vou deixar o restinho da aula aqui para ficar ajuda com vocês, tá? É o mesmo sistema da aula passada, tá? Eu só mudei as impedâncias. Aí eu quero que vocês calculem para mim se tiver um rompimento, se ela continua ou não estável. Tá joia? Beleza, P.